Seja muito bem-vindo a mais uma temática aqui no canal Reino em 360 Graus. Se você é novo por aqui, não tem problema algum. Eu vou deixar um card bem aqui em cima e você será direcionado para o nosso vídeo de apresentação, onde nós explicamos o intuito e o propósito deste canal. Esta temática será disponibilizada de forma integral, tanto no YouTube quanto no Spotify. Porém, também será disponibilizada em partes no YouTube para que você tenha um pouco mais de flexibilidade e comodidade para assistir a mais esta temática. Sem mais recados, vamos para a nossa temática logo após a nossa vinheta. E segue a vinheta. Estou hoje aqui novamente com uma pessoa que eu conheci aqui no caminho das entrevistas, pastor, teólogo, bispo, reverendo, é tudo. Alisson Carvalho. Meu amigo, eu estou muito feliz porque você aceitou o convite, aceitou querer voltar, né? A gente convidou você para voltar, você aceitou o convite, eu estou muito feliz porque é a primeira vez, eu gostei muito de te ouvir, peguei um carinho enorme pelo seu jeito de ensinar, e você voltar aqui agora trazer um tema, eu acredito, a minha expectativa já está aqui já, então você se vira aí para suprir minha expectativa, tá? Então é isso, meu querido, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Bem, eu que agradeço, meu irmão. Sempre as conversas são muito boas, nós nos divertimos, acabamos, né, fazendo teologia de uma forma muito engraçada, muito boa, e com a seriedade que o tema pede, mas passando de uma forma leve, né, para que a gente possa ir crescendo aí, né? Eu aprendendo com você, você aprendendo comigo, e a gente vai seguindo aí. E você veio desta vez aqui, dá um spoilerzinho do que você vai falar, só para a gente segurar essa galera que está ouvindo a gente agora. Hoje nós vamos falar de discipulado, né? Algo que Jesus falou, algo que os apóstolos fizeram, que Paulo falou, mas que parece que a gente foi esquecendo aí com o tempo, né? E acho que é bom a gente sempre voltar nesse tema para que as pessoas possam entender a força que o Evangelho tem em nós e também através de nós, né? É o ser discípulo, fazer discípulo. Muito bom. Então, você que ouviu até agora, se já ficou interessado, fica aí, que a gente vai dar alguns recadinhos e já vai voltar para essa temática. Quais são os recados? A mesma liberdade que eu dei para o Alisson quando ele veio aqui fazer a entrevista, é a mesma liberdade que eu estou dando para ele trazer essa temática, ok? Então, se ele falar alguma coisa que você que está ouvindo ou assistindo discordar, eu penso diferente, vem aqui dar a sua opinião, não precisa ir lá nos comentários, né? Não precisa. Ok? Não precisa. Mas quem é o Alisson? O Alisson já veio aqui. Você vai ler a bio dele? Não, vou fazer diferente. Estou apontando aqui, eu vou deixar um cardzinho e aqui vai apontar você lá para a entrevista que ele fez. Lá tem a bio dele, lá tem ele respondendo as 9 perguntas, lá a gente deu bastante risada. Então, ficou interessado? Quem é esse cara? Vai lá, assiste no YouTube, indica, manda para a galera aí. E, sem mais delongas, vamos dar aqui a palavra para o nosso amigo Alisson Carvalho, para ele conversar um pouco com a gente a respeito deste assunto. Então, a partir de agora, meu amigo, é com você. Se eu tiver alguma dúvida, eu interrompo rapidinho e faço a minha pergunta. Se eu tiver algum adendo para fazer, um comentário para fazer, eu sei que você me permite, e a gente vai batendo um papo aqui. Bora lá? Vamos lá. Primeiro ponto, assim, para a gente introduzir o assunto, falar um pouco, é interessante a gente falar um pouco sobre a realidade das nossas igrejas, né? Dos nossos irmãos, de todos aqueles que estão envolvidos, de uma certa forma, com a igreja evangélica, né? Então, nós temos um quadro hoje que, infelizmente, não é bom com relação à doutrina, com relação ao conhecimento, com relação a se importar com o outro, né? Então, o discipulado ele envolve tudo isso. Primeiro, o ser discípulo, não é? Que é, acho que a base da nossa fé, ser discípulo, e a gente vê isso em muitos lugares. Por exemplo, a gente vê em uma parte de seitas onde eles conseguem doutrinar as pessoas, né, que é a parte negativa do ensino, onde aquelas pessoas são desprovidas de pensamento próprio e são empurradas um conteúdo, uma doutrina na cabeça dessas pessoas e elas por aí tocam o barco dela e acreditam naquilo e vão embora. Nós da igreja
cristã, da igreja evangélica, o que é que nós fazemos? Nós trazemos um conteúdo, trazemos a interpretação desse conteúdo, o ensino e a aplicação. É assim que nós fazemos. E a pessoa é livre para pensar, é livre para agir, até porque a aplicação desse conteúdo, da palavra de Deus na vida de cada um, é algo que cada um vai tomar dentro da sua realidade. Né? Então, um texto bíblico que a gente possa ler, nós vamos ter várias aplicações, nós podemos aplicar de várias formas. Nós interpretamos apenas de uma forma, mas aplicamos de várias, porque cada um tem uma realidade. Né? Então, quando nós falamos sobre casamento, qual é a realidade do seu casamento? Qual é a realidade do meu casamento? No que está faltando amor no meu casamento? No que está faltando amor no seu casamento? Então, são aplicações que a gente vai entender dentro da nossa realidade. O discipulado, ele tem o objetivo justamente de atender o outro, o seu irmão, para que ele possa entender a vontade de Deus para a vida dele e, a partir disso, ele tomar decisões no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, para que isso se torne algo real, ou seja, para que Cristo seja realmente a vida daquela pessoa. Tanto que Gálatas vai dizer em 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa importância que às vezes nós não damos de dizer assim, Senhor, eu não quero a minha vida. Eu não quero, já deu errado comigo sozinho. Né? Já não deu certo. Então, eu estou aqui com o Senhor porque não deu certo. Então, eu quero que o Senhor tome conta. Né? Então, o que é que o discípulo vai ser? Ele vai ser usado por Deus. Né? Você fica rindo aí. Não deu certo, por isso que eu estou aqui. Mas é a constatação. Mas se tivesse dado certo, não tinha procurado Deus, né? Não é? Às vezes a gente fica parado assim pensando, rapaz, se for do meu jeito, se for do seu jeito, vai dar errado. Vai. Por mais que pareça certo, mas vai dar errado. Né? Quando você contraria Deus, vai dar errado. Por mais que isso para você seja algo bom. Né? Então, acho que esse quadro nós precisamos mudar. E acredito que a gente faz isso 1 a 1. Né? Eu escolho alguém para discipular, você escolhe alguém para discipular e a gente vai crescendo. Daqui a pouco aquele que a gente discipulou se torna um discípulo, vai discipular outro, que vai discipular outro, que vai discipular outro. Isso nunca para. E a gente vai ter uma igreja invisível, como a gente costuma dizer, igreja com I minúsculo, uma igreja mais fortalecida. Aí a gente cresce. O que sustenta a igreja é doutrina, é ensino, é palavra. A igreja não se sustenta de eventos, não se sustenta de festividades, a igreja não se sustenta de isso aqui, de moda, não se sustenta. Tudo isso passa. Né? Mas quando nós temos uma igreja fortalecida na palavra, onde todos aqueles buscam, de uma certa forma, expressar Cristo através do seu modo de vida, a igreja cresce. Porque o convertido ele não tem por que sair do lugar. Ele sabe que aquele ali é o lugar para ele ir. Mas quando ele está pulando de evento em evento, de festa em festa, de moda em moda, ele diz, hoje é essa moda, amanhã é outra moda, e aí eu vou ficando pulando para cá e para lá. Então, é interessante que a gente possa pensar isso, né? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E realmente se o que é material tem chamado mais a minha atenção do que o que é espiritual. Né? É um convite ao pensamento aí. Né? E Cristo fala, é muito interessante o texto, eu lembrei agora desse texto, que está em João 15. João 15, no verso 14, diz assim, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Né? Então, olha que coisa. Você quer ser amigo realmente de Deus, amigo de Cristo? Você tem que obedecer. Obediência não é um opcional. Né? Obediência é um mandamento. Tem que ser obediente. É como o amor. Muitas vezes a gente acha que amor é sentimento, amor é algo que fantasioso. Amor é mandamento. Está lá, quando se começa em Êxodo e quando nós temos Cristo falando, amor é mandamento. E sempre é uma renúncia, sempre é uma doação. Isso é amor. Né? Se a gente não experimentou isso ainda, a gente vai sofrer um bocado aí pela frente. Amor é uma escolha, né? É um mandamento, é um sentimento, mas você escolhe fazê-lo, né?
Eu acredito que o sentir é consequência do que você faz, É, né? é porque as pessoas consideram o amor um sentimento, ele não deixa de ser sentimento. Mas não é um sentimento que se acorda e fala, olha, estou amando. Não. Você acorda apaixonado, muitas vezes, né? Você acorda animado. Mas amando é uma escolha e é uma vida. Não é de um dia para o outro que você começa a amar alguma coisa. Quando Deus pede, fala para Moisés ali, começa ali nos 10 mandamentos, onde ele coloca ali a respeito do amor sobre ele, depois ele vem falando amar a Deus sobre todas as coisas, ele já tinha feito um monte de coisa com aquela galera dele. Ele já tinha se mostrado, já tinha se revelado, falou, galera, tá vendo quem eu sou? Esse sou eu. Esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. Então me ame de todo o seu coração. Então não foi um tiro no escuro. Não foi um pedido assim, nossa Deus, você também quer o quê? Não. Ele já tinha se revelado àquele povo, né? E acho que o discipulado entra nisso, né? Porque quanto mais você revela Cristo para a pessoa, mais aquela pessoa ama Cristo. Só que, como você disse, é uma renúncia, principalmente quando você fala um a um, né? Porque fazer discípulo, eu penso assim, tá? Se eu estiver errado, você me corrija. Mas fazer discípulo é morte, cara. Porque para você fazer um discípulo, por mais que seja para Cristo, mas a pessoa está olhando para você, você tem que dar um bom testemunho, você tem que falar não, você tem que mostrar para ele que é certo, que é errado. E muitas vezes na sua vida tem algo a ser consertado para você ter autoridade de cobrar isso daquela pessoa. Então, fazer discípulo é uma renúncia, é morte. Tem até uma história que contam de Gandhi, eu vou até usar rapidinho aqui, fala que Gandhi, ele ficava às vezes sentado no templo lá e fazia uma fila de pessoas para lá pedir conselhos para ele. E chega uma mãe e fala para ele assim, o meu filho come muito doce, o médico falou que ele pode virar um diabético. Só que a gente fala, ele não para com açúcar. Só que eu sei que ele te respeita muito, o senhor poderia ir lá falar com ele? Ele falou, me dá uma semana. Daqui uma semana, eu vou até a sua casa e falo com ele. Deu uma semana, ele não foi. Essa mulher voltou para a filha e falou assim, Gandhi, por favor, eu acho que o senhor esqueceu da minha petição. Ele falou, não, eu não esqueci, não. É que eu não resolvi alguns assuntos ainda e me dá mais uma semana. Mais uma semana se passou e ele não foi. E essa mulher já foi na fila e falou, não, eu não vou nem te pedir falar com você de muito bom grado, não. Eu estou nervosa, meu filho está lá, você falou que ia e você não foi. Ele falou, sabe por que eu não fui? Eu te pedi uma semana para eu parar de comer açúcar. Eu não posso falar para o seu filho parar de comer açúcar se eu como açúcar. Eu vou estar pedindo uma coisa para ele que não é a verdade para mim. Eu não vou ter poder, não vou ter autoridade, eu não vou ter autoridade para chegar para ele. E eu te pedi uma semana, não deu, eu te pedi uma segunda semana e eu ainda estou comendo açúcar. Assim que eu parar de comer o açúcar, eu vou lá falar com o seu filho. Se é verdade, eu não sei. Mas mesmo que seja um conto da carochinha e colocar o nome do Gandhi na história, a moral da história é o que importa. Eu acho que fazer discípulo é isso. Adianta eu falar para o meu discípulo não roubar e eu roubo? Sim. Tá. Essa questão, acho que é o primeiro passo nosso, é ser discípulo. Né? A gente vê muitas vezes assim, poxa, vamos discipular, mas vamos lá, você cadê o testemunho, né? Cadê o Quem quer ser o exemplo? discipulador, né? Exato. O que é que ele credencia a ser um discipulador? E sabe o que é o pior, Alisson? Você falou sobre a realidade, né? Cara, eu tenho um nojo quando as pessoas se comparam com alguns personagens bíblicos, que me dá nervoso. Ai, mas Jesus não foi discipulado por ninguém. Amigão, vai se comparar com Jesus? Vai te catar. Por favor. Por favor. Entendeu? Por favor. Já começa por aí. Isso. Jesus não foi discipulado por ninguém. Mas quem era Jesus? Né? E a realidade que você falou, não é porque Jesus escolheu 12 que eu tenho que pegar o modelo dos 12 e eu forçar a pessoa a ter 12 discípulos. Ela não dá conta de um. A igreja nunca, mas outro exemplo, a igreja nunca jejuou, aí o pastor acorda do nada e fala, gente, a gente vai fazer o jejum de Esther, 3 dias, sem comer, sem beber água. Como?
Não é a mesma realidade. Não, vamos fazer o jejum de Daniel. Gente, não é a mesma realidade. Exato. E assim, essas comparações que muitas vezes a gente faz, se nós entendermos que nós precisamos adorar algo ou alguém, a gente direciona toda a nossa adoração para Deus. Mas parece que nós tendemos a buscar algo mais próximo a nós. Então a gente busca adorar uma pessoa, a gente busca adorar algo que nós temos, um celular, ou alguma coisa que a gente ainda até não conseguiu, né? E as pessoas percebendo isso, principalmente as pessoas do comércio, das grandes empresas, e têm usado hoje a rede social. E aí colocam pessoas que têm muitos seguidores para ser os nossos influenciadores. E nós estamos permitindo isso. Ser influenciados por pessoas que nos levam por caminhos que nós, muitas vezes, sabemos que são caminhos de morte, caminhos errados. Mas nós precisamos dar uma satisfação à sociedade e essa satisfação só será dada se for dada mediante aquilo que os influenciadores têm pedido. Esse é um grande problema. Eu vejo que a nossa juventude, e isso tem passado para os adultos também, e não se não falar nos nossos idosos, porque eles têm seguido pessoas e tudo que se fala é lei. Aí a pessoa vai, aí ao invés da pessoa se tornar um discípulo de Cristo, ela se torna um discípulo de alguém. E eu acho isso também perigoso no nosso meio cristão. Nós não podemos nos tornar discípulos dos grandes influenciadores gospel, ou cristãos, ou pastores, ou teólogos, não sei, da internet. Nós precisamos aprender com todos, mas nós precisamos tomar uma linha nossa. É perigoso essas rotulações que nós temos hoje, porque não, tal pessoa falou, está falado. Bom, meu irmão, se ele é maior que Jesus, tá bom, tudo bem, você vai adorar aquela pessoa, mas você não vai adorar Jesus. E a sociedade tem colocado isso. Só que a nossa sociedade é uma sociedade que Bauman chama, né, de sociedade líquida, né? As relações são muito como vapor, né? Elas vão rapidamente se dissolvem e, cara, que negócio complicado é você deixar o que é eterno, deixar o que é correto e passar a ficar pulando nessas situações. Hoje é isso, amanhã é aquilo, hoje é isso, amanhã é aquilo. Você não se firma, você vem ansiedade, vem depressão, falta sono, falta amor, desespera, da angústia, e você não consegue se libertar dessa cadeia. É muito complicado. E parece que os líderes, tem alguns líderes ainda que pregam que são contra essa idolatria, mas você não vê eles fazendo nada para que essa idolatria não aconteça. Sabe? Parece que da boca para fora não querem essa idolatria. Mas no coração parece que, ai, que legal que eu tenho milhares de seguidores, tudo que eu falo agora vira tendência. Cara, eu sofro bastante, Alisson, porque eu converso com as pessoas e muitas pessoas vêm e falam, porque fulano falou. Estou nem aí. Não estou nem aí. Um assunto que, ó, eu estava conversando com isso com a minha esposa, no carro, e num domingo eu assisti um culto online da igreja que eu estou participando, e foi falado algo totalmente diferente daquilo que eu falei para minha esposa. Exemplo. Cruz. Tá? Eu, Fabrício, eu. Estou dizendo aqui para a galera, estou falando eu. Tá? Alguma coisa virou, alguma chavinha virou na minha cabeça, depois de um bom tempo, e eu entendi, cara, que a cruz ela é vazia antes de Jesus ter ido para lá. Essa desculpa de, mas a cruz vazia é um símbolo de vitória. Ela estava vazia antes dele ir. E a Bíblia fala que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, que é um lugar de maldição. Vitória, para mim, é o túmulo vazio. Vitória, para mim, foi a ressurreição, porque Jesus não deixou de morrer na cruz. Ele não ressuscitou na cruz, ele ressuscitou lá. Para mim, tá, Alisson, eu falo isso, porque em lugar nenhum da Bíblia fala que a cruz é o símbolo do cristianismo. Nem fala de símbolo na Bíblia de cristianismo. Não fala.
A Bíblia não fala, ó, usar este símbolo no cristianismo. Não fala. Só que eu falando isso é uma coisa. Aí eu fui ouvir a pregação, uma pessoa de renome fala o seguinte: não, a cruz é o símbolo do nosso cristianismo. Porque era necessário Jesus passar pela cruz. Tá, isso sim. Mas é a ressurreição que é o símbolo do cristianismo para mim. Não é a morte dele. Sem a ressurreição, nós não teremos esperança. Né? Só que aí o que acontece? O cara tem uma plataforma. O cara é da gringa. O cara falou, quem que você acha que vai ser ouvido? Entendeu? É complicado, cara. Eu acredito que a gente precisa, deixa eu mudar o que eu ia falar um pouquinho, só para também não ser mal interpretado, né? Algumas pessoas ouvem, a gente precisa, quando falar algo, buscar um pouco saber sobre aquilo que a gente está falando, porque se o nosso foco está na cruz, parece que nós estamos sempre querendo envergonhar o nosso Cristo. Se o nosso foco muda para a ressurreição, nós estamos dizendo que ele venceu. Né? E por isso até algumas igrejas no domingo chamam culto da vitória. E realmente é a vitória. Se nós focamos na cruz, nós focamos na morte, e nós achamos que Cristo é alguém que está ali como uma ovelha morta por homens. Se nós focamos na ressurreição, nós temos Cristo como nosso Senhor. Como Apocalipse diz, alguém semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Não é? Então, se você passa a perceber a visão de Apocalipse de Jesus, é o Senhor. Mas se eu foco na morte, eu vou focar em Jesus sofrendo. O servo sofredor, diz Isaías 53. Então, eu preciso ter. Como que isso afeta no discipulado? O cristão viver de uma forma em que ele vive como coitado. Se ele vive focando a ressurreição e a vida eterna, aquilo que Cristo vai fazer por ele, ele vai viver com a cabeça erguida e dizendo, eu sei para onde eu vou. Então, essa visão que nós temos de quem é Cristo, de quem é o nosso Jesus hoje, ela afeta também no nosso dia a dia. Sim. Né? Então, como é que o discípulo hoje, e você falou na cruz, é interessante quando Jesus está falando naquela multidão ali, no contexto de Lucas 14, né, antes dele começar a contar as parábolas, ele vai falando sobre os discípulos que ali estão. E aí ele diz assim, olha, se alguém vem a mim e ama mais ao seu pai, à sua mãe, né, ele coloca a família em jogo, do que a mim, esse daí não pode ser meu discípulo. Mas que negócio forte, não é? Olha, perceba hoje que nós, casados, quem tem filho, quem ainda tem pais, Jesus dissesse isso para você: se você ama mais a sua esposa, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E se a gente às vezes diz isso para outra pessoa que não é cristã e diz assim: olha, eu amo mais a Cristo do que eu amo a minha esposa, a pessoa se ofende. Mas a gente diz, olha, o meu amor por ela só é verdadeiro porque eu amo a Cristo primeiro. E o reflexo de amar a Cristo, de amar a Deus, é o reflexo que vai bater nela, que vai bater em você, que vai bater no meu filho, que vai bater na minha mãe, no meu pai, que vai moldar o meu comportamento na sociedade e vai mostrar que eu tenho amor pelos meus semelhantes, pelos meus próximos. Então, o que Cristo está tentando dizer, olha, não é simples. Então, muitas vezes eu vejo um apelo e eu vejo alguns colegas, né, pastores, dizerem assim: venha que você vai ter isso, você vai ter aquilo. E Cristo está diante de uma multidão dizendo: olha, você quer vir para mim? Porra. Sua cruz, negue-se a si mesmo, tomar a cruz. Às vezes a gente brinca, né? O que é a cruz? A cruz é o quê? O pessoal diz: a cruz é minha esposa, a cruz é minha mãe, a cruz são meus problemas. Não, a cruz é a sua vida. Cristo, quando ele está levando a cruz para o Gólgota, ele está levando para morrer. Ele não está levando o problema da vida dele, ele não está levando.
Foi o que eu acabei de falar. É, A cruz é símbolo de morte, é símbolo de e maldição. sua, né? E Né? sua morte. E quando ele A fala, cruz, pega a sua cruz, ele fala assim, ó, anuncia a sua morte. e A a partir de sua cruz. agora, a partir de agora, as pessoas têm que ver uma cruz nas suas costas, tem que ver que você morreu, que você está indo morrer, que você está indo no caminho da morte. É isso que Jesus está falando, não é pendurar uma cruz no pescoço. Sim, Isso aí é um amuleto, cara, desculpa, é um sim. amuleto. Só que você chega para a pessoa e fala, queridão, se isso não significa nada para você, tira. Ah, não, tirar não. É. Por que não, né? Não, isso aqui nem é idolatria, não. Então tira. Não, não vou tirar, não. É. Se você usa como um adereço ou como uma forma de você até. Como você usa qualquer coisa, tudo bem. Sim. Mas se você confere a isso alguma graça ou alguma Poder, né? poder, né? Pessoal, e nós somos muito assim, a gente gosta É. desses amuletos, né? Cara, você vai fazer visita na prisão, o que mais tem é gente com terço no pescoço. Sim, sim, O cara matou 10, 20, tá preso lá, com terço no pescoço. Achando que tá com o corpo fechado, que tá abençoado, porque tá usando aquilo lá. tá usando aquele texto. Então, quando ele fala tomar sua cruz, e ele fala assim, negar a si mesmo, o negar é justamente você dizer, olha, meu irmão, se eu estou negando a mim, eu estou dizendo aquilo que a gente estava brincando no início, que no meu controle não deu certo, não. Não. Enquanto eu achar que no meu controle está dando certo, meu irmão, eu não quero Deus. Uhum. Não é? Mas a partir de você diz, não, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso realmente sepultar a minha vida, os meus ideais, os meus pensamentos, as minhas vontades carnais, para a partir disso eu conseguir iniciar a minha caminhada. É engraçado que em Lucas 14, ele faz um negócio assim, verso 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem o zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Nós já fizemos a nossa conta do que é ser cristão, né, Fabrício? O que você já botou na sua conta o que você vai ter que negar amanhã, o que vai ser oferecido a você gratuitamente, você vai ter que negar amanhã, né? As vantagens que nós teremos de não ser cristão para o mundo, não é? As vantagens materiais que a gente consegue de uma forma mais fácil do que se a gente for trabalhar. Você já pensou em negar tudo isso? E se você acha que você não vai ser capaz, segura um pouquinho. É isso que um discipulador deve dizer. É. Ó, meu irmão, quando eu fiz a minha conta, eu tive que tirar isso, 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 isso. Porque se eu tivesse com essas situações aqui, sinceramente, irmão, eu não conseguiria ser discípulo. Eu conseguiria até ser um fã de Cristo, né? Bastante tem hoje, né? Né? Cristo é meu ídolo, não existiu ser humano igual a Cristo. Ele não está mentindo. Jesus é um cara legal, né? Jesus é um cara bacana, só trouxe amor, Tão né? legal que mataram ele, né? Pois é. Né? E ele não fez nada. Não. Tão Né? legal que ele era, né? Isso. Então, se você parar para pensar isso, a gente parar para pensar, tem muito fã, muita gente até que diz que adora, mas a adoração verdadeira é de boca, é de palavra ou é de vida? Aí eu vou dizer, olha, Cristo não veio aqui buscar nem formar fã-clube. Ele não mandou ninguém fazer fã-clube dele, né, deixar cabelo crescer para poder dizer que é um imitador de Cristo. Não é isso que ele quer. As pessoas estão preocupadas com esses adereços culturais, né, como a gente estava comentando, mas estão esquecendo do que realmente importa. Então, o discípulo é aquele que ele está preocupado quem o outro é. Não, aquele que precisa dizer que é, nunca foi. Sim. Tem pessoas que vai para esses adereços, vai para um monte de coisa para tentar mostrar de forma externa. Eu sou cristão, desculpa. Primeiro, vai entender o que o termo cristão significa.
ser cristão não é crer em algo. Crer em algo te torna crente apenas, não te torna cristão. Ah, mas eu estou numa igreja que fala sobre Cristo. Isso não te torna um cristão. O que te torna cristão é andar como ele andou, que é a parte mais difícil. Os pequenos cristos, né? Nem no início você falou, a nossa igreja cristã. Cara, eu não consigo ver a nossa igreja como igreja cristã, porque as atitudes dela é contrárias às atitudes de Cristo no contexto de hoje. Ela é uma igreja evangélica porque está envolvida com o evangelho. Ela é uma igreja protestante porque ela protesta. Ela é uma igreja de crente porque a galera que está ali é crente. É uma igreja católica porque acha que faz parte de uma estrutura universal. É uma igreja gospel porque gosta de falar inglês. Mas cristã está difícil. Cristã mesmo está difícil. Tem o título, mas as atitudes tá difícil. Eu acho que a gente precisa passar um pouco dessa fase da propaganda, da beleza que é feita, e partir para o vamos ver. Não é? Sair do treino e ir realmente para a corrida, ir realmente para o jogo. Não é? Olha lá, falou jogador de futebol, falou. Mas tem que ilustrar nisso. E você está falando sobre um assunto que cai naquilo que eu acabei de falar. Ela se diz uma igreja cristã que não anda como Cristo andou, que é a primeira coisa, Jesus fez discípulos. E a igreja que se diz cristã não está fazendo discípulo. Tanto é que a gente está vendo que está estourando um monte de BO agora nas costas da igreja, de coisas que deixou-se de se fazer certo lá atrás. Deixou de fazer discípulo lá atrás. Está estourando tudo agora. Em vez das pessoas se tornarem discípulos, elas são fãs de Jesus. Elas são simpatizantes dessa fé que nós falamos que temos. Então, cara, já começa por aí. É falar para Jesus, Jesus, o seu método não deu certo. Você fez discípulo, a gente não quer fazer discípulo. A gente quer batizar e deixar no cantinho lá. Inverter a ordem, né? Jesus fala, faz discípulo. E nesse processo do discipulado, você vai matando essa pessoa, você vai imergindo essa pessoa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas o que a gente fez? Não, o seu método não dá certo. A gente não quer discipular para batizar. A gente batiza e joga para o lado de cá. Deu certo, olha. Eu acredito que precisa dar mais certo em alguns pontos. Porque nós temos grandes histórias e temos histórias desconhecidas. Mas, infelizmente, o que tem ganhado o noticiário, até porque se tornou algo muito bom, né, para a imprensa falar mal. Sim. A imprensa não está preocupada em falar bem dos grandes exemplos que nós temos, né, daquilo que a igreja cristã fez ao redor do tempo. Né, essa análise não é feita hoje. A análise hoje que é feita são escândalos. Você pega, tem pessoas especializadas no YouTube em fuxicos ou em fofocas do meio cristão. E dá ibope. E é o que dá ibope. É por isso que tem muitos. Não é? Então, assim, eu acho que nós temos bons exemplos, mas precisamos crescer muito. Precisamos muito crescer. Precisamos que as pessoas entendam que ser sal, que é justamente o que fala depois desse texto, é aquilo que Jesus está dizendo, olha, você tem que ser discípulo, você tem que amar todo mundo menos, você tem que fazer essa conta de dizer, olha, eu tenho que deixar isso para ser realmente cristão, e a partir do momento que eu faço tudo isso, eu sou um discípulo, eu sou sal. Ou seja, eu mudo o ambiente que eu estou. Eu não sou mudado pelo ambiente, muito pelo contrário, o ambiente que eu chego ele é sem sal. Ele ganha sal quando eu chego. Ele é trevas, quando eu chego, ele ganha luz. Né? Então, assim, esses paralelismos que a Bíblia faz é para nos ensinar claramente o que nós devemos ser. Eu não posso chegar num lugar e me conformar com aquilo. Tá? Eu não posso chegar num lugar e não é com isso que eu vou ser o contrário. Tá? Se eu chego num lugar onde eu posso brincar, me divertir com as pessoas vão olhar e dizer, olha, o cristão ele não é um cara triste, ele é um cara feliz, ele é um cara alegre, ele brinca, ele se diverte. Agora, ele não brinca com pornografia, ele não brinca com palavrão, ele não vai para um lugar para poder humilhar o outro, nem xingar o outro.
Ele vai para um lugar para alegrar aquele lugar, para fazer aquele lugar mais feliz, para mostrar que Cristo fez ele feliz e por isso ele se comporta daquela forma e que aquilo é algo natural para um discípulo, não é nada forçado, né? Então, assim, eu acho que essas coisas elas precisam ganhar o nosso coração, a nossa mente, para o dia a dia mesmo, para essa leitura diária, para o contato diário com os vizinhos, com os amigos, com quem você compartilha, as pessoas dizerem, rapaz, eu quero ser também cristão assim, não é? E a Pessoas, as partir daí, sim, pessoas foram assim, ensinadas que ela é crente dentro da igreja do domingo só. Não, no sim, domingo você vai lá para aprender um pouco mais de como ser cristão durante a semana, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. E você falou a questão de poder estar no lugar e transformar o lugar. Cara, se a gente estivesse discipulando as pessoas, ô Alisson, você não ia ficar com imposições, ó, você não pode ir em tal lugar, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa não tem maturidade, porque você não deu maturidade para ela. Então você prefere falar, não faz. Mas por quê? Porque não e acabou. Você não instrui, você não mostra, você não discipula, você não mostra o teu caráter para a pessoa. Fala assim, ó, vamos naquele lugar, eu vou com você naquele lugar. A pessoa vai ver em você como que você age naquele lugar. Como que você transforma aquele lugar. Não, você só fala para a pessoa, não pode ir. isso. Ah, e confraternização na empresa. Você trabalha o ano inteiro com aquele pessoal. No dia da confraternização, o seu pastor fala que você não pode ir. Mas trabalhar o ano inteiro pode, com aquelas mesmas pessoas? Então também não pode trabalhar, Alisson. É. Quando você ensina a pessoa a ser um discípulo através da palavra de Deus, ela se comporta em qualquer lugar. E ela vai saber também a hora de sair de cada lugar, Sim. não é? Que Quando momento não ir em chegar, qualquer lugar. como? E no momento e muitas vezes saber também que não é para ir em algum lugar. Sim, Não é sim. porque você, o pastor falou você não vai. Não, ela mesma assim, não, não é para mim agora. Isso já não Sim, é mais para mim, né? exato. Eu acho que a gente deve aconselhar, por exemplo, você chegou alguém que é um alcoólatra. Você vai aconselhar essa pessoa, olha, não vá numa festa. Você acabou de deixar de beber, lá as pessoas vão beber, você pode se sentir tentado aí, você está se expondo a um risco desnecessário, entendeu? A velha fuga da aparência do mal, né? Então não vá lá. Se sentiu fortalecido, tudo bem, não tem problema. Se você quiser levar alguém, leva alguém com você, né? Se junta lá com teu irmão que é crente, teu irmão da igreja, e vai o fortalecimento. Sim. Você vê um problema que a gente enfrenta com os nossos jovens e adolescentes. Eles têm um dia na semana, que é o domingo, o culto, e eles passam 5 ou 6 dias da semana com pessoas que não são cristãs dentro da escola. Então, eles são presas fáceis para o mundo. O que é que nós podemos fazer? Um discipulado. Mas olha, hoje eu tenho um grande problema que eu vejo na igreja. Qual o grande problema que eu vejo na igreja hoje? Alguns adultos se desinteressaram. Então, eles não levam filhos, eles não levam os pais, eles não levam ninguém e nem vão para a igreja. Você vê EBDs cada vez mais vazias. Aí você vê também alguns professores de EBD que não se preparam durante a semana para dar aula. E aí as pessoas estão deixando de ser edificadas pela igreja. Vá, por favor. Tem uma coisa que aconteceu há muito tempo lá atrás, e eu sempre denuncio isso, porque é algo, talvez a minha percepção profética que vai falar aqui agora, tá? E ofende algumas pessoas, eu sei que ofende, só que tá aí o resultado, ó, Alisson, tá aí o resultado. A maioria desses adolescentes que não querem ir para a igreja, a maioria desses jovens que não querem mais saber da igreja, a maioria deles ia nos cultinhos de criança. Ia lá no cultinho da criança, ficou um bom tempo indo. E vou te falar uma coisa aqui, ó, entenda. Não sou contra o culto de criança, não sou. Eu sou contra o culto de criança ser no momento do culto da família. Isso eu sou contra.
O filho era para estar do lado da mãe e do pai, porque ele é a referência de ensino, ele é a referência de evangelismo, de discipulado, a autoridade é o pai e a mãe. A escolinha não podia ser nenhum culto do jovem, que é um outro dia, o culto das senhoras, que é outro dia, o culto dos homens, que é outro dia. Imagina se no domingo cada um fosse para o seu culto. Não ia ter culto, amigão. Agora, só a criança tem que sair, só que aí acontece o quê? Qual que é a referência de ensino religioso dela? A professora. Quem que é a autoridade sobre a vida dela? É a professora. Aí o pai fala alguma coisa, não, mas a professora falou diferente. E tem muitas professoras que estão lá que estão falando besteira. Não sou contra o culto de criança, mas não no horário do culto de família. Está o pai, está a mãe, está um irmão que tem 8 anos, tem um irmão que tem 12 anos, mas o de 4 anos está lá na escolinha. Não, é complicado falar isso. Porque se a gente Não, for mas ver... é uma opinião. Mas é complicado, porque a criança não tem essa referência de ensino com o pai e com a mãe. Os modos que nós temos hoje da igreja, em sua maioria, tem o culto infantil realmente junto no mesmo do horário do culto normal da igreja. Né? Acredito que é uma boa experiência tentar isso aí. Mas eu só faço esse adendo. Imagine você vai pregar lá, olha, você é o pastor da igreja, tá? A hora que você vai pregar, o líder de jovem pega o jovem e vai para uma sala. O líder das mulheres pega as mulheres e leva para uma sala. O líder dos homens pega os homens e leva para uma sala. Os adolescentes vai para uma sala e as crianças vai para o cultinho. Você vai pregar para quem? Só que todos eles têm o culto num dia específico da semana, em outro momento que não é o culto da família. Aí no dia do culto da família, a criança que tem que ser moldada pelo pai, pela mãe, vai para lá. E muitas vezes parece que é um escape isso daí. Tem gente que fala, eu não vou naquela igreja porque não tem estrutura para criança. Filhão, você não fez o filho? Quem tem que cuidar é você. Se vira. Você vai no cinema, tem a cineminha? Não tem. Então, é complicado. Eu sei, A mão de obra hoje para o departamento infantil está muito difícil. E também você está colocando pessoas ali que você acaba tirando essas pessoas do culto. Né? Porque é uma mão de obra, são muitas pessoas no departamento infantil, e você não consegue, muitas vezes, ter um número tão grande para fazer um revezamento maior. Às vezes sempre ficam as mesmas pessoas. E elas precisam se alimentar também, não precisam? Precisam. Elas precisam cultuar também, não precisa? Agora, nós aprendemos que a gente cultua Deus só com o serviço, viramos ativistas. A gente acha que culto é só serviço. Não é, cara. Não é. Também é serviço, né? Também é serviço, não é só serviço. Isso. Tem um amigo meu, cara, que eu sei que ele não consegue, ele já saiu de 3 igrejas lá, só que ele não consegue ficar sentado, ouvindo uma palavra. Ele tem que estar trabalhando. Ele já chega na igreja procurando ministério. Ou ele tem que estar no som, ele tem que estar na música, ele tem que estar em algum lugar. Ele sentar e ouvir a palavra, ele não consegue. E quando ele tem lá as escalas dele, no dia da folga dele, pergunta se ele vai para a igreja. Vai descansar, porque trabalhou demais. Sobrecarregou, né? Então, mas fez a conta? Você fez a conta aí de Lucas antes de você aceitar Jesus? Você não fez, né? Precisa fazer. E você assiste, pelo jeito você leu o livro O Curso do Discipulado, né? Não, eu li uma parte, mas não o curso do discipulado. Eu li Discipulado de Bonhoeffer, né? E do Madureira? Não li não. O Curso do Discipulado, ele fala exatamente isso, que Jesus falando em Lucas ali, ó, você vai fazer a conta antes de você aceitar. Tanto é, Alisson, que eu brinco, a gente devia fazer uma pregação chamada Apelo 2.0. Porque o apelo 1.0 deu errado. Vamos falar. Só o nome do livro, Curso do Discipulado, né? Custo do Discipulado, Jonas Madureira, se eu não me engano. Pronto. Eu vou dar uma olhada. Sim, é muito bom o livro. E nesse apelo 2.0, você realmente falar, você quer ser discípulo? Morra. Você quer ser discípulo? Negue-se. Você quer ser discípulo? E seja preparado para perder. Você não vai ganhar nada, não. Exato. Tá? Aí eu quero ver quem vai lá na frente. Levantar a mãozinha.
os últimos apelos que eu fiz foram dessa forma. Que bom, né? É, Tem alguém crente ainda pregando. eu falei, olha, você vai ganhar algo, mas é a vida eterna. Só que nessa vida aqui, você vai perder, porque na verdade você está dentro de uma sociedade que ela está no maligno, que ela prega totalmente diferente do que o evangelho prega, e ser discípulo é isso. Sim. Você é chamado para modificar, para sofrer, para levar o nome de quadrado, de radical, de qualquer coisa nessa sociedade, e mesmo assim você está feliz. Esse é o discípulo. Não, mas na época que eu me converti, vamos dizer assim, né, que eu comecei para a igreja, cara, todo culto que eu assistia tinha apelo. Todo culto, ele era montado para levar as pessoas a ouvir o apelo. Hoje, você passa um mês ouvindo pregação, e de vez em quando, senti algo no coração aqui, vamos fazer um apelo. Alguém quer aceitar Jesus? Espera aí. Eu acredito que apelo deva fazer parte de toda e qualquer pregação. Qualquer. Não só em culto. Não, qualquer uma. Conversando no boteco com um amigo seu, às vezes, ali. Se o cara começar a falar de Bíblia com o cara, você falou assim, tá, mas e aí, como vai ser? Vai ficar só nisso a conversa? Ou você quer saber mais? Você quer conhecer mais? Como vai ser? Você vê na rede social, às vezes, tem pessoas que elas ficam procurando pessoas para conversar, né? E conhecidos mesmo, amigos nossos mesmo, ali, ela, vou puxar assunto aqui com alguém, ver se eu acho alguém acordado aqui, bater um papo. E às vezes a gente pergunta, e aí, como é que está você com Deus? Né? Muda totalmente o plano daquela pessoa que ela tinha e você começa a desenvolver um assunto ali. Mas às vezes a gente está preocupado com algumas coisas que são tão passageiras ou algumas coisas que às vezes nos exalta. Como a gente tem necessidade de adorar, a gente também tem necessidade de ser adorado. Né? Então, o discípulo, quando ele faz a conta, quando ele abre mão nesse sentido. Olha, eu não quero que ninguém me elogie para que isso venha tirar o meu discipulado, tirar a minha característica de discípulo, de humildade, que um elogio não me traga soberba, não é? Que ele mostre que eu estou no caminho certo, e é bom se elogiar, todo mundo gosta disso, mas que mostre a você assim, digo, olha, é esse o caminho, eu vou continuar seguindo esse caminho, e não se afastar. Eu estava dando uma aula de EBD domingo agora. Eu estava conversando sobre isso. Eu disse, olha, no meio acadêmico, quanto mais a pessoa ela vai ganhando conhecimento, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, ela vai modificando o vocabulário dela, ela vai ganhando mais conteúdo, só que ela se torna mais difícil de ensinar. Porque tem uns artigos aí que, se você não tiver com o dicionário na mão, você não lê. E para o evangelho deve ser diferente. Sim. Quanto mais você cresce, maior é a sua capacidade de explicar de forma pormenorizada, mais clara. Sim. É você que pega a criança e corta aquela carne bem miudinha para aquele ponto ali, você vai fazendo aquilo. Não é? E você tem essa habilidade, por quê? Porque você cresceu, você aprendeu a cortar carne, você sabe manusear um garfo, uma faca, você sabe o ponto da carne, tudo. Mas não, parece que a gente vai se tornando mais distante. Aí, quer dizer, aquele discípulo que chegou na hora de discipular o outro, ele é inatingível. Aí, Fabrício, fica a pergunta, para que aprendeu? Se não foi para ensinar. Engraçado que você aprende mais ensinando, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende. Exato. Tem um livrinho bem pequenininho de John MacArthur, que ele fala sobre como você interpretar a Bíblia, como você ler a Bíblia sozinho. Né? Ele fala sobre leitura, meditação, interpretação e ensinar. Eu não me lembro se é nessa ordem, mas são esses 4 passos. Mas o último ele diz, olha, quando você ensina, você aprende mais de 90%. Não, mas você aprende mais ensinando aquilo que você aprendeu do que se você continuasse estudando sem ensinar. Só estudando sem ensinar. E aí eu vejo assim, quando a gente olha para Jesus, a gente até você falou, interessante, eu não sou Jesus, realmente eu não sou. Agora, você já imaginou o tanto de conhecimento que Jesus tem, que é onisciente, que sabe tudo, e foi quem melhor ensinou.
Não, e eu ouvi uma pregação ontem, e o rapaz falou: olha, o seu ministério, entenda, quando você entender que o seu ministério é perder discípulo para Jesus, você está no caminho certo. Exato. Quando o seu Direcionamento, ministério, né? quando o seu ministério, você entender que o seu ministério é perder discípulos para Jesus, como o ministério de João Batista, você está no caminho certo. E isso, se apontar, né? Ó, você veio para cá, você está ouvindo de mim. É, O que eu estou falando não é de mim, é é dele. dele. Então você tem que ir para ele. Mas, João, tem um monte de gente indo para lá, e daí? É necessário que ele cresça e eu diminui, meu papel já E, fiz. e isso, isso. Quando ele fala na questão do seguir, eu fico pensando, parece que algumas palavras vieram para os nossos dias. É, Porque hoje é tudo seguidor, né? é, Eu sou seguidor de não sei quem, seguidor de não sei quem. Os adolescentes esse ano aqui na igreja estão trabalhando um tema sobre os personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Então estão aprendendo com José, com Daniel, mostrando aquilo. Porque se a gente for parar para pensar, os nossos adolescentes estão aprendendo no Instagram, no TikTok, no Facebook. Acho que Facebook ninguém usa mais, é. mas nesses outros aplicativos que as pessoas têm se mostrado, eles vão buscar lá. A fonte deles está lá. Sim. E quando a gente direciona para José, olha o que José fez. Ó, José fez coisa errada, José fez coisa certa. Davi fez coisa errada, Davi fez coisa certa. O que é que aconteceu? Então, tem uma história contada onde eles vão podendo visualizar aquilo. A ideia é fazer com que eles se afastem da internet, se afastem daqueles seguidores que são carnais, que são humanos, desprovidos da sabedoria de Deus, da sabedoria espiritual, e se voltem para o Evangelho, se voltem para a Bíblia. Aí eles vão dizer: olha, agora tem um caminho de vida e não um caminho de morte. É o discipulado. O Bonhoeffer, ele vai falar sobre a graça barata e a graça preciosa. Eu achei aquilo maravilhoso quando ele fala aquilo. Porque ele diz: ah, você quer uma graça que não faz nada com você? Pronto, isso é de graça mesmo, é barata, é graça barata. Mas você quer uma graça mesmo assim, que você vai saber por que, que a graça alcançou você? É uma graça preciosa. Ela vai transformar a sua vida. A presença do Espírito Santo vai fazer toda a diferença na sua vida. E vai machucar. Porque vai Tá? tirar o próprio cara, né? A primeira coisa que vai fazer é tirar o trono dele, Sim. né? Ah, quando Jesus fala negue-se a si mesmo, cara, eu recebi uma chave numa pregação sobre isso que foi para mim incrível, sabe? Talvez eu falando não vai mudar, mas para mim, quando eu ouvi o cara pregando e falou essa frase e fez um comentário, cara, quando Jesus fala assim, negue a si mesmo, ele está dizendo, deixe a atitude de Eva. É, exato. Não deu certo. Negue-se a si mesmo. Devolva o controle para mim. Isso. É só isso o negue-se a si mesmo. Não queira fazer do seu jeitinho. Deu errado lá. Depois de 3.000 anos eu vim aqui para consertar. Então, É exatamente isso. me perguntaram esses dias sobre isso. Tá bom. Você fala, você ensina, você fala um monte de coisa para mim, mas tira uma dúvida. Como você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus e não qualquer outro livro de qualquer outra religião? Eu falei, muito simples, é porque a palavra de Deus me confronta. Ela me envergonha. Ela mostra a porcaria de ser humano que eu sou. Ela não me bajula, ela não fala que eu vou ter de tudo, ela não me incentiva a querer ser maior que o próprio Deus. Não, ela fala para eu me humilhar. Ela me confronta. E o simples fato dela me confrontar, eu tenho certeza que é a palavra de Deus, porque vai tudo contra a minha vontade. Ponto. Você vê como isso é algo bíblico. A gente pode, às vezes a gente passa ali despercebido. Numa das leituras anuais da Bíblia, Deuteronômio 31, 26. 31, 26. Aí, É, eu li hoje Deuteronômio 31, 26. pronto. Então, você vê que Deus está falando com Moisés e está dizendo: olha, pegue esse livro da lei e coloque-no ao lado da Arca da Aliança
do seu Deus, ele diz, olha, a Arca da Aliança, o seu Deus, ou seja, a presença de Deus ali, para que fique ali como testemunha contra. Vocês. Rapaz, E além disso, vai ler isso a cada 7 anos, para lembrar o povo que foi dito isso contra vocês. E Moisés faz um cântico falando que Deus estava com saco cheio daquele povo contra. Você já percebeu o quanto essa coisa que a gente às vezes olha assim, disse, meu Deus, será que eu tenho lido a Bíblia, olhado para a palavra de Deus como sendo uma testemunha contra mim? Não, o nego só quer Não é? me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, né? Você vê que o discipulado ele está presente aí, ó. O ser discípulo ele envolve esse confronto com a palavra, e quando você for confrontar o irmão, quando você for discipular o irmão, você confronta ele com a palavra também. Mas você não se alimenta da palavra, Alisson. As pessoas não querem saber de ler Bíblia. Não quer. Não quer. Sabe por quê? Eles colocam uma desculpa de que, mas eu começo a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eu paro porque eu começo a querer estudar as passagens. Queridão, foco é leitura, não é estudo. Leitura anual, Gênesis a Apocalipse. Não é entendimento anual de Gênesis e Apocalipse. É só para se alimentar. Vai enfiando coisa no depósito aí, vai enfiando, que uma hora o Espírito Santo te faz lembrar daquilo. Mas eu li 1 ano já, o que eu faço? Lê de novo. Lê o 2º ano. Mas se eu já li 2 anos, e agora? O que eu faço? Lê de novo. Eu conheci um pastor que ele estava no 31º ano de leitura anual. 31º ano. Seguido. Eu estou no 28º. 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 Seguido. 3, 4 capítulos por dia. Cheguei a ler a Bíblia 5 vezes em 1 ano. Era 20 capítulos da Bíblia por dia. A cada 2 meses, uma leitura da Bíblia. Alisson, isso me torna melhor que alguém? Não. Não. Mas não venha com conversinha de que Elias subiu num carruagem de fogo para o céu. Não foi. Foi no redemoinho que ele subiu. Não foi na carruagem de fogo. Tá bom? Não venha falar para mim que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Não é na presença de Deus, tá? É na presença de Leviatã. Não vem falar besteira. Eu já vi essa placa na casa de um pastor. Não vem falar para mim que o ladrão que veio roubar, matar e destruir é o diabo. Tá? Então, eu não sou melhor que ninguém, mas não me compram tão fácil, não. Mas fulano falou, tá, mas a Bíblia não falou. Não interessa quem falou, Alisson, não interessa. Você percebeu que o discípulo, ele vai nessa linha. Tanto que Paulo elogia os bereanos, porque vão lá conferir. Era Paulo que estava pregando? Não interessa. As escrituras é maior que Paulo. Isso. Não interessa. É a ideia. E Paulo fez o quê? Elogiou. Deixou-se ser confrontado. Sim. Você não pode chegar para um pastor hoje e falar, pastor, deu ruim ali, hein? Esses dias eu estava assistindo uma aula e eu fui criticado porque eu escrevi no chat que o cara pregou a coisa errada na aula. A pessoa querendo dizer que a fé é salvífica, porque ele diz o seguinte, que em Efésios diz que nós somos salvos pela fé. E foi ler. E ele pegou a Bíblia e foi ler. E ele disse o seguinte, pela fé sois salvos, mediante a vossa fé. E ele percebeu que ele leu errado. Ele percebeu que ele leu errado. E não se retratou. Ele esqueceu da graça só. Aí eu peguei e escrevi no chat. Esse versículo fala que é sobre a graça. Isso. A fé, mediante a fé. A fé é um intermeio ali. Isso. Exato. Mas eu fui criticado porque eu disse que o cara estava falando besteira. E estava! Esse é o pior de tudo, estava. E ninguém confrontou. Porque tem gente ali que nem sabe o que esse versículo diz, pastor Alisson. É justamente por isso que a gente precisa
do discipulado, né? Essa caminhada, esse andar junto, eu acho que é isso que a gente vai fazer uma igreja mais forte, sabe? Eu percebo que a gente tem se deixado, às vezes, levar por frases dos outros, acha bonito, tem coisas, tem versículos que não tem na Bíblia, mas que a gente cita como se tivesse porque o outro repetiu. Eu acho que tá no livro de Inventares. Inventares, capítulo 2, versículo 1. Eu estava lendo há poucos dias aquele do grão de mostarda, né? A fé do grão de mostarda, que é a fé como um grão de mostarda, e outras versões têm a fé do tamanho do grão de mostarda. Eu falei, poxa, isso aqui deve ter alguma coisa, né? Porque quando você usa o advérbio como, não é a mesma coisa de do tamanho, Não. não é? Então eu fui procurar no grego, dar uma olhada no grego para poder entender aquilo ali. O foco, dentro do contexto, o que está sendo falado não é aumento de fé. É o que ela produz. É o que ela produz, é multiplicação, não é? Ele está dizendo que aquela sementinha muito pequena, ela pode produzir milhares e milhares de sementinhas daquela. Então, olha, se eu ficar E outra, parado né? no tamanho, não é? E aonde foi depositada essa fé, né? Sim, claro, claro. Mas se você pega uma palavra, e Né? nós estamos falando de uma versão muito conhecida que usa do tamanho. A maioria usa como, Sim. né? Mas se você não percebe que o foco é a multiplicação, você às vezes diz assim, olha, se sua fé for desse tamanho, ela vai ficar desse tamanho. Não, ela vai produzir milhares e milhares dessa aqui. O crescimento aqui é o que menos interessa, é o que ela realmente produz. Não, e Jesus também está querendo dizer que a nossa fé é tão, como que é? Ínfima, né? Que é a palavra. Sim, Que pequena, nem. bem Que, pequena mesmo. não, e outra, se a gente for parar para comparar, se a gente for querer falar de tamanho, ela é pior e menor do que um grão de mostarda. Porque Sim, ele fala que se a fé fosse, vamos usar vamos usar essa versão errada aí, vamos dizer assim, vai? Essa versão que fala do tamanho e faz o povo pensar que é para aumentar. Vamos lá. isso. Se ele pega e fala que se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, ele está dizendo que ela não é, é menor. Isso. Concorda? Concordo? É menor. Porque se fosse do tamanho da um grão de mostarda, está dizendo que a minha é bem menor. Eu poderia pedir para esse monte, sai daqui e vai para lá. Então a nossa fé ela é ínfima, até mesmo comparado com um grão de mostarda que é minúsculo. E que a gente vê, levando-se em conta, né, o contexto histórico da fé, esse grão de mostarda, para eles era a menor semente das hortaliças, né, daquilo que era plantado ali. Naquele contexto, né? Naquele contexto. Então, o que é que ele está usando? E os judeus têm muito isso, né, de usar esses provérbios, essas coisas ficam conhecidas entre eles, porque são repetidos, como a gente tem os nossos também. E tem um provérbio que Jesus usou, que dá uma briga até hoje. Quando ele fala, nem o pai e nem os anjos sabem. Nem o filho, Mateus, nem os anjos sabem a hora. Mateus Somente o pai. Mateus 24, né? Isso. Cara, isso era um provérbio usado na época. Como que o filho não sabe a hora? Como que os anjos não sabem a hora? Se tá tudo esquematizado. Se a gente fizer uma análise do próprio texto em si e perceber a missão de Jesus, a gente já elimina ele, já para essa ideia do esvaziou-se, né? Porque tem até uma versão antiga, que é aquele texto de Filipenses 2, ele usa aniquilou-se. Aniquilou-se. Para o kenosis, né? E o aniquilou-se, ele perde todo o sentido para mim. Porque o esvaziou-se, se você botar dentro do contexto de sentimento, como Paulo está colocando, ele tem um sentido. Sim. Ele está falando, olha, Jesus está lá no lugar de honra, não precisava vir, mas veio. Então, ele se esvazia disso, mas não fala de atributo. Né? Paciência. Eu acho que é isso que a gente vai crescendo. Se você tem tempo, e olha, o discípulo ele deve ter tempo para o estudo, porque ele vai ensinar
aquilo. E ele vai ensinar, inclusive, o novo convertido a estudar também. Sim. Mas a gente estuda, Alisson. Mas eu tenho uma vida um pouquinho corrida, mas dá um tempinho ainda. Ah, não, mas quando eu falo a gente, eu tô generalizando mesmo. Ah, sim, Não sim. estou colocando pessoas específicas, eu e você, nem nada. É, Mas a gente estuda? Não estuda. uma Ó, parte. eu brinco aqui nas entrevistas que a gente precisa mudar um título que a gente fala que nós temos. Somos embaixadores do reino de Deus. Desculpa, não é. Porque o embaixador de um país, o embaixador de um reino, mesmo ele estando fora do país ou fora desse reino, ele sabe tudo o que acontece lá no reino. Por isso que ele é um embaixador daquele Um reino. representante, Entendeu? sabe história, sabe tudo do reino. A gente Tudo fala do que país é de origem. embaixadores do reino de Deus. Aí você pergunta, ok, e o que é o reino de Deus? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Se a gente não começar a entender os significados das palavras, para poder a gente se autodenominar, a gente vai ter uma série de problemas. Um amigo meu uma vez falou assim, Fabrício, mas a Bíblia hoje promete que nós somos reis e sacerdotes. Eu falei, ok, vem comigo aqui. Vem cá. Levítico 7, Levítico 13. Do 7 ao 13, está falando da lepra. Só lê comigo que você vai ficar cansado. Só de ler, tá? O que o sacerdote tinha que fazer quando uma pessoa vinha com uma marca que poderia ser considerado lepra? Uma pessoa. Uma nação de mais de 1 milhão de pessoas, hein? Dava trabalho para cuidar de uma pessoa com lepra. Aí depois fala da casa, fala da roupa, tudo que um sacerdote tinha que fazer. Beleza? Isso é um dos trabalhos de um sacerdote, ok, meu querido? Vem cá agora. Antes de Deus, antes de Israel pedir um rei, lá em 1 Samuel, aqui em Deuteronômio, em Números, Deus já deu uma lei para o rei. Porque ele já sabia que o povo ia pedir. E uma das leis que Deus deixou para o rei era escrever esse livro da lei uma vez por ano. Eu falei para ele, você é rei e sacerdote? Você já fez a sua escrita anual dessa lei? Ainda não, né? Você tem cuidado de leproso, igual o sacerdote cuidava lá? E uma das funções só do sacerdote. Acabou a conversa aí. Você quer ser rei e sacerdote, Alisson? Mas você está agindo como um sacerdote, como rei? Não está. É o que a gente voltou no termo cristão, né? Ó, quando Pedro fala, né? Vós sois raça eleita ou geração eleita, Nação nação santa, santa, povo de povo escolhido. propriedade, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, assim, a gente já parou para pensar o que é isso, não é? Isso dá Não. muito pano para manga. Tá. Essa questão de quando ele fala que nós somos sacerdotes, o que é que um sacerdote faz hoje? Vamos esquecer no Antigo Testamento, que às vezes ele Sim, pode ficar na sim, vestimenta lá, né? sim. Não, não é vestimenta, não. É o Mas eu tô cuidado dizendo, mesmo. não estou falando assim, às vezes a gente pode ficar na vestimenta ou no cargo, né? É, De ser maior do que os outros, e isso anima a é. gente. Mas o que é esse sacerdócio? O que é esse contato direto com Deus? É carregar a presença de Deus nos ombros, é levar essa presença lá para o boteco, é levar essa presença lá no prostíbulo, é levar essa presença no trabalho, é levar essa presença na escola. É, É isso, é ser sacerdote. imagine quando ele fala o sacerdócio real. Não Real. é sacerdócio de ninguém, não. É sacerdote de Deus. É real. Rapaz, isso é um peso. É. A gente não devia encarar isso como uma. Claro que é algo bom e tal, no sentido de. Mas, assim, a gente diz assim, será, rapaz? A responsabilidade que está por trás disso. Isso. O quanto Mas, isso pesa nas minhas palavras, não é? é, Nos a, meus olhos. a igreja, ela perdeu sua identidade. A Bíblia diz em Efésios 3:10 que Deus escondeu nele, desde a fundação do mundo, um mistério. Ele escondeu nele um mistério. Pode ler lá depois. Que ele preferiu revelar através da igreja para todo o principado e toda a potestade qual era a sua multiforme graça. A igreja
perdeu a identidade, ela não entendeu a importância, a autoridade, o mistério que tem sobre ela, cara. Pode ir lá, Efésios 3:10, pode ir lá. Eu estou lembrando de uma coisa que tem lá, eu só quero pegar para confirmar, que é dentro desse mesmo contexto. Manda bala. Para a gente poder entender ele, ele vai falar, deixa eu só tentar achar aqui, é no 10, e ele vai dizer assim, né? E isso para que agora, pela igreja, ou seja, a igreja é um instrumento, né? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Lê um pouquinho para trás, o 8, 9. O 8, né? A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Quando ele pega essa questão do mistério, que esteve oculto em Deus e que vai ser revelado pela igreja, mas vamos lá, é muito bom Deus guardar ou mostrar algo através da igreja. Essa multiforme graça, que ela vai ser conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, que nós, igreja, iremos fazer com que se torne conhecida. Como que nós temos passado isso? Sabe-se que existe isso? Sabe-se que a igreja é para isso? É ensinado isso? Você já percebeu, assim, que a gente pode estar mostrando uma igreja que não é a igreja de Deus? Não. Né? E não é somente uma crítica, assim, para não parecer muito contundente ao modelo de igreja, mas que a gente possa assimilar isso pessoalmente. Eu que faço parte da igreja, eu não sou a igreja, mas eu faço parte da igreja, né? Como que eu tenho feito com que esse mistério, isso que estava oculto em Deus, e que Deus confiou a mim, confiou a você, como que eu tenho colocado isso conhecido? Né? Ó, agora eu não tenho problema de ser. Como que você usou a palavra aí? Não, é porque, na verdade, às vezes a gente coloca muito na instituição, e eu Não, gosto de não. jogar muito para a gente, entendeu? Não, mas a instituição é feita de pessoas. Mas sabe o que A acontece? instituição vazia lá, sem ninguém lá prestar culto, é um É prédio. parede, é É um parede. prédio. Né? As pessoas que vão lá que estragam as paredes, porque é que você não. Você vê que a gente bota muito na conta do líder, né? Não, não. Não nós dois. Não Eu nós dois. sei, eu sei. A gente coloca. Só que é o seguinte: o líder é reflexo do povo. Ele saiu do povo para ser líder. Ele não nasceu líder. Ele não nasceu pastor. O povo reconheceu ele. A Bíblia fala assim: como é o povo, assim é o sacerdote. Acabou. Acabou. Mas você falou que você não quer ser contundente, mas eu sou, não tô nem aí. Cara, você falou o que a gente tem que fazer para demonstrar essa multiforme graça. Cara, primeira coisa, a gente tem que voltar a entender que o centro do culto é Deus, não é o homem. A gente vai na igreja para entregar algo, não para receber. A gente vai para cultuar e não para ser cultuado. A gente vai lá para levar uma oferta que você preparou durante toda uma semana. Pegando a alusão das pessoas que saíam de outras cidades e tinham que vir 3 vezes a Jerusalém para entregar a oferta no templo. É um dos motivos pelos quais Jesus derruba todas aquelas banquinhas lá, porque o nego vinha 2 meses de viagem, sem cuidar de um carneirinho, sem cuidar de uma rolinha, sem cuidar de uma oferta nenhuma, chega ali, compra uma oferta com um bichinho que não foi ele que cuidou, nem sabe se o bichinho realmente é puro, se o bichinho realmente é digno de ser ofertado, e entrega para Deus, terceiriza, e alguém te faz, a gente chega e fala, se o pastor não pregar, não vai ser bom, se o louvor que tocar, se ele não preparou lá para tocar uma música legal, não vai valer a pena, por quê? Porque a gente terceirizou o nosso culto. Outra coisa da questão da terceirização que você falou é a profissionalização. É outro ponto que nós precisamos ficar atentos. O serviço para Deus, ele é algo voluntário. Precisa ter esse entendimento. Estou falando de igreja.
Eu não sou contrário ao pagamento dos líderes, das pessoas que trabalham na igreja. Não sou contrário a isso. Mas eu sou contrário a pessoas que querem estar na igreja para se aproveitar e receber algo. É diferente. É diferente. É a motivação. É. Porque E todo você, sacerdote recebia a sua porção. isso, e ele se entregava àquilo. Acabou. Mas, É. Alisson, a gente, infelizmente, a gente discipulou uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações, 10 gerações, ensinando que o chamado está vinculado ao fazer. Meu chamado é pastoral, fazer algo. O meu chamado é cantar, fazer algo. O meu chamado é evangelizar, fazer algo. O meu chamado é ir na prisão, fazer algo, e assim por diante. Só que o chamado da Bíblia é ser alguém em Deus. E se você é alguém em Deus, você vai pôr para fora a sua vocação, que é fazer algo, porque a motivação é diferente. E eu costumo dizer, nem todo mundo que faz é alguém em Deus, mas todo aquele que é alguém em Deus faz algo para Deus. Na sua fala, eu só trocaria o alguém por discípulo. Tudo bem, Né? pode ser. Quer que eu fale de novo? É no nosso tema. É É. isso. Se você, o que você acabou de dizer é o seguinte: se eu estou preocupado em ser discípulo, O que eu vou fazer, ele reflete. exato, É. reflexo. O meu relacionamento, a minha força de vontade, o que eu penso, tudo está direcionado para aquilo que eu sou com Deus. Mas entra naquilo que você falou. Nós temos adoradores ou nós temos músicos? Porque existe. Fãs ou discípulos? Porque nós temos os músicos que usam do seu dom para adorar. Porque adoração não é música. Música é uma das maneiras que nós adoramos. Só que, infelizmente, hoje nós temos apenas músicos. A maioria das vezes, apenas músicos que tocam. Acabou o louvor, onde que eles vão? Para casa. Lá para fora. No culto, sim. Vai lá para fora. Não precisa assistir o culto. Não precisa ofertar. Não precisa orar. Não precisa ouvir a palavra. Só que acaba o culto, quem volta lá para ministrar? A pessoa que nem participou do culto. Volta lá para ministrar. Ministrar o quê? Tá cheio do quê? Entendeu? É complicado, meu amigo. Mas por quê? Não faz discípulo. Né? Tem uma frase que fala que gentileza gera gentileza. Né? Só que esse gentileza é com Z, né? Gentileza é com Z. Só que eu vi uma camiseta uma vez, estava assim, lesa gera gentileza. Também é verdade. E se a gente não discipula, quando a gente vai formar alguém, a gente forma gente tão podre quanto a gente. E é um mandamento de Jesus. E como que a gente pode falar que nós somos cristãos se nós não fazemos aquilo que ele fez? E ele não fez no sentido, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Foi diferente. Vocês viram o que eu fiz? Agora eu mando vocês repetirem. Jesus faz, os caras olham. Em segundo estágio, ele chama os caras para fazer junto com ele. Depois eles falam, agora vocês vão, experimentam. Agora, deu certo, agora vocês vão e eu estou convosco. Olha só, é complicado, né, cara? A gente lê as coisas e a gente já vai terminar aqui, porque nosso horário já passou, mas é muito bom conversar com você. É recíproco. Cara, a gente não lê. Na verdade, a gente lê, mas não leu. Leu, mas não leu, sabe? Mateus 28. Quando Jesus diz, e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, eu prefiro usar a versão da Bíblia judaica, tá? Ide por todas as nações, fazer talmidins, imergindo-os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou dos tempos, depende da versão. Eu te pergunto uma coisa, Alisson. Jesus está conosco? O Espírito Santo está conosco. Sim, Jesus está, né? sim, por causa da sua onipresença. Mas Isso. as condicionais da Bíblia, as pessoas jogam no lixo. Porque primeiro ele mandou fazer coisas. E se eu fizer essas coisas, vai ter uma recompensa. E essa recompensa é: eis que estou convosco todos os dias. Por quê? Porque ele sabe que para fazer discípulo, eu, Fabrício, o Alisson Carvalho, sozinho, não vai fazer discípulo. Vai precisar da presença dele. Mas para eu receber essa promessa da presença dele, tem uma condicional que é fazer discípulo. E a ordem, se a gente pegar o verbo, o imperativo é no fazer. Não é no ir. Não. Não é? Não. A ideia do ir, ou id, né, que muitas vezes a gente usa, é onde você está. Sim. Por onde você vai? Eu vou por aqui, faça discípulos. Eu estou aqui, faça discípulos. Eu estou lá, faça discípulos lá também. E eu gosto do gerúndio também, né? De continuidade, batizando-os. Sim, batizando-os. Mas aí que tá, outra coisa que a gente não entende, não é batizando-os, está dizendo o seguinte: você faz 10 discípulos e batiza os 10 discípulos. Batizando-os é batizando o seu discípulo a todo momento, todo dia. Você tem que ensinar ele morrer, sepultar aquele velho homem. Vai chegar um momento que o ato público de fé, do batismo nas águas, para todo mundo saber quem ele é, vai acontecer. Mas o batismo, a morte, a faquinha ali, imergindo essa pessoa na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é todo momento. É por isso que eu gosto dessa versão da Bíblia judaica. A mudança, né, do batizar, que a palavra, na verdade, é o batismo. O batismo morte. é essa ideia, né, de imersão mesmo, né? É sepultamento. Sepultou e nasceu novo, né? É a ideia. Mas essa ideia desse ato é um ato público de fé. Sim. Mas o batizar o seu discípulo é todo dia. Tem gente que acha que é mágico, né? Eu saí das águas, eu não fumo mais. Eu saí das águas, eu não adultero mais. Eu saí das águas, agora eu não minto mais. Eu saí das águas. Quem que foi que falou? Lutero? Que falou? Eu não sei se foi Lutero, que ele falou que quando ele se batizou, ele achou que ele tinha deixado o velho homem na água. E depois ele descobriu que o velho homem sabia nadar? O miserável sabia nadar. Né? O miserável sabia nadar? Então, não é mágico. Tem que continuar matando esse peão. Tem que dar caldo todo dia nele. Não é? Eu acho que assim, quando ele fala, né? Eu estou convosco todos os dias, é porque a ideia de continuidade do ensino também é diária. Sim. A precisa comunhão, continuar ensinando, né? Não é? Tá ali todo dia, batendo aquele papo, conversando. E eu vou dizer, Fabrício, hoje ficou mais fácil, meu irmão. A gente tem o WhatsApp ou o Telegram, né? Que se tornou muito mais fácil para a gente poder conversar com os outros. Você pode mandar uma mensagem todos os dias. Sim. Você pode criar uma comunidade ali e você mandar para várias pessoas ao mesmo tempo, de forma pessoal, sei lá, qualquer negócio, e desenvolver um relacionamento. Mas o ideal ainda... Não, é vida na vida. Vida na vida. Caminhando os dois juntos ali. E eu acho que a gente consegue fazer isso se a gente se disponibilizar. Deus mostra. Sim. Como Lucas fala do homem de paz, né? Aquele que você vai, ele é de paz. Ele não é de paz, você deixa ele lá. Até um dia, se ele for de paz ou se não for. Você plantou algo ali. O que é que vai acontecer com aquilo, meu irmão? A gente não sabe. Agora, aquele que quer, se dedica a ele. O problema é que, às vezes, a gente quer quem não quer. E quem quer, a gente deixa de lado. Te escolhe, né? Escolhe. Então, mas engraçado, né? Mais uma vez, a gente fala que é discípulo de Jesus, que é cristão, mas não anda como ele andou, né? Por quê? Se a gente vai para o contexto da história, ele pegou uma molecada que não tinha condições de se tornar talmidim. Não tinha condições de pagar uma escola de fariseu para poder ser discípulo de um fariseu.
Alguns ali tinham profissões. Mateus, um cobrador de imposto. Isso. Como que ele ia se tornar um discípulo de um fariseu? Zelote, Judas Zelote. Como? Pedro e André, né? Pescadores. Então, como Jesus escolheu Galileus, né? Escolheu pessoas que não iam ser escolhidas por ninguém. E a gente quer só aquela ovelhinha bonitinha, sem carrapicho, né? Mas, meu amigo, nosso tempo aqui já estourou. Já. Mas nunca estoura, não. A gente sempre leva aí. Né? Mas eu quero que você pegue os minutinhos e faça suas considerações finais para a gente finalizar aqui também, que a gente falou um pouco, que é um assunto complexo, mas que deu para dar uma despertada em alguma coisa, e eu te agradeço mais uma vez, meu amigo. Amém. Pô, eu que agradeço. Acho que é sempre bom estar aqui. A gente sempre, quando senta para conversar, não combina nada, só fala o tema e o assunto desenvolve. É? Né? Que bom. A gente vai conversando, isso é bom. Eu gostaria de deixar uma mensagem, mas para que todos possam entender. Eu sou um entusiasta de avivamento. Amém. Eu sou um entusiasta de igreja cheia, de pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu sou entusiasta disso. Eu acredito que nós podemos mudar o quadro da igreja, sabe? Eu acredito que todos nós podemos nos dedicar, no tempo livre que temos, a uma pessoa. Começar dentro de casa, sua família, mas nós temos tempo também para nos dedicar a um amigo, a um irmão, a alguém que a gente possa mudar a vida dele, através do ensino de Deus. Através desse ensino é que ele vai ter o Espírito Santo e vai fazer toda a diferença na vida dele. E ele vai fazer um discípulo, que vai fazer outro, que vai fazer outro, e ele vai saber por que que ele é cristão, para onde ele vai, o que é a vida dele. Ele vai pegar e dizer, olha, eu não quero ser o dono da minha vida. Eu quero entregar isso aqui para alguém que sabe o que vai fazer dela. Eu acho que essa é a graça da vida. A graça de você reconhecer, dizer lá, eu não merecia, e Cristo assumiu o controle da minha vida, fez maravilhas na minha vida, e eu só sou o que sou porque Cristo fez isso. E isso eu posso dizer da minha vida hoje. Né? Quem eu era, quem eu sou e quem eu serei. Amém. Né? E eu só serei alguém se eu realmente continuar na mão e nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E a gente ser como instrumento, sabe, Fábio? Sem soberba, sem falar difícil, falar rindo, falar brincando, ser amigo, sabe? Cumprimentar as pessoas, bater papo, jogar conversa fora. Eu acho que a vida é isso. E é isso que você faz, discípulo, mostrando a simplicidade da vida. Menos 1 quilo de sal, né? Isso. E sabe aquela ideia do ensino que sustenta, da comida que alimenta, é o que mantém a igreja. Precisamos ser mais simples nos nossos relacionamentos. Dentro da igreja, fora da igreja. Né? Qual foram as 4 coisas que os apóstolos falaram para aquelas pessoas que se tornariam os futuros diáconos da igreja? Galera, a gente não pode ir lá cuidar dessa galera aí. Porque nós temos que nos dedicar à oração, à palavra, à comunhão e o partir do pão. Comunhão não é comida. Se comunhão fosse comida, eles não tinham se preocupado com o partir do pão. Sim, exato. Comunhão é ter algo em comum. Como que eu vou ter algo em comum com alguém se eu nem converso com ela? Se eu nem ando com ela? A ideia de koinonia é muito maior do que uma refeição. É um compartilhar de vida, né? Compartilhar de vida. Se você não está ali compartilhando a sua vida, é como exortar. Às vezes a gente acha que o exortar é brigar com o outro. O exortar é sentado do lado. Escolhe aqueles bancos de praça antigo, lembra? Que é bem duro. Hoje o pessoal tirando muita foto hoje, muito bonito. Senta do lado ali, bate papo, rapaz. Chamar para comer um pãozinho com manteiga e um café com leite. Né? Um cuscuz com ovo.
O negócio, Aí, ó, cuscuz. eu tenho certeza que o que a gente vai comer no céu é melhor do que o que a gente tem aqui. Mas deve ser muito parecido com o cuscuz. Deve ser muito parecido. Entendeu? Se você não gosta de cuscuz, bom sujeito não é. Então, Ai, é Jesus. simplicidade, meu irmão, que a gente leva. É. Aí chega lá, é só maná, né? Só, lá deve ser parecido com cuscuz, eu tenho quase certeza. É um negócio, se Deus fez algo melhor do que cuscuz, guardou para ele. Viu? Guardou, tá guardado, tá esperando nós chegar lá para mostrar. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. A gente aqui do canal fica muito feliz porque, cara, você, sei lá, sua simplicidade é demais. É Então, Deus, meu irmão. amém, amém. E eu peço que Deus continue refletindo a glória dele através de você aí no seu ministério, na sua liderança, na sua família, nas suas amizades, nos seus trabalhos, e que realmente que esse amor, essa chama que você tem para que a igreja esteja cheia, esteja avivada, esteja realmente adorando a Deus, seja apenas uma fagulha de tudo aquilo que ainda vai acontecer através da sua vida. Amém. Faça discípulos, faça sucessores, plante essa chaminha no coração deles e que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu querido. Muito Amém. obrigado pela sua vinda, Deus abençoe e até a próxima. O que vem logo. Um abraço. Tchau. Tchau, meu irmão.